Os acontecimentos desse fim de semana em Brasília chocaram não somente o Brasil, mas também o mundo. Ao vivo, direto de Brasília, os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso. São manifestantes que são contra o governo eleito recente. Uma série de caravanas vindas de todas as partes do país para que houvesse essa manifestação e essa concentração de pessoas aqui na esplanada. Como é que isso influencia os seus negócios digitais? Eu sou Anderson Fernandes, sou CEO aqui da Taxo e nesse vídeo eu vou contar para você um pouco da leitura para o seu negócio digital. E depois de você assistir o vídeo, eu quero ouvir a sua opinião em relação a esse assunto e você pode deixar aqui nos comentários que vai ser muito importante para nós. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que analisar é que houve um ataque ao símbolo brasileiro, que é Brasília. Isso gera um efeito psicológico muito forte nas pessoas. E não somente nas pessoas, mas também nos negócios. Imagine, por exemplo, o cenário que nós já tínhamos de transição de governo. Primeira semana de novo governo, uma mudança completa da direita para a esquerda e, consequentemente, há uma sensação de incerteza. Só que, de repente, Brasília é atacada. Como é que fica a mente de um investidor estrangeiro? Para quem está vivenciando aqui no Brasil, como nós que temos nossos negócios aqui, e também para quem tem um negócio até mesmo em Brasília, a vida está acontecendo normalmente. Só que na percepção de quem está de fora, com toda a informação do jeito que ela chega, pode gerar uma sensação de total desconfiança em relação ao Brasil. Então isso pode diretamente afetar a economia do ponto de vista do próprio juros, da alta do dólar e também da fuga de investimentos. Agora, o que é que vai acontecer em relação a esse assunto e como que isso pode chegar, por exemplo, nas empresas, sobretudo nas empresas digitais, que é o foco desse vídeo aqui. Primeira coisa que nós temos que pensar é qual é o comportamento do governo nas primeiras 48 horas. O mercado começou de um jeito, a bolsa começou em queda, o comportamento do governo nas primeiras 48 horas vai determinar muito o que vai acontecer em relação ao Brasil. Porque essa segurança precisa ser construída pelo governo. Não dá para se negar de que o governo teve uma atuação desastrosa. E essa atuação desastrosa agora precisa ser corrigida para que gere tranquilidade em relação aos negócios. Então a retomada das atividades em Brasília é fundamental para que as pessoas, para que o mercado e para que o mundo tenha a sensação de segurança novamente. E nesse ponto, a gente acredita que o governo esteja trabalhando para poder reverter essa sensação de segurança. À medida que essa sensação ela vai se tranquilizando, consequentemente, o mercado também vai se tranquilizando. E aí você tem aquelas empresas que provavelmente, no primeiro momento, que estavam pensando em investir no Brasil, que estavam em negociação, por exemplo, com aporte de recursos, ou até mesmo posições de M&A, ou seja, de aquisições de empresas, de fusão de empresas, essas posições elas devem ficar um pouco paradas até que essa segurança retorne. Como é que isso afeta diretamente os negócios digitais? Voltando um pouco ao tempo e pensando no que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Enquanto a pandemia influenciou diretamente os negócios locais, os negócios digitais eles não foram influenciados negativamente, de modo geral. Aliás, até foram influenciados positivamente. Os negócios digitais, eles vivem um mundo paralelo ao que acontece localmente. É claro que não há de se negar de que toda a influência de uma economia e talvez problemas econômicos que possam existir através de uma crise, e abrindo ali um parênteses de que nós não estamos vivendo uma crise econômica, mas sim uma situação específica política, o que é diferente. Mas aí, quando a gente pensa sobre a ótica de uma crise, isso pode afetar sim o negócio digital. Mas, de um modo geral, os negócios digitais eles têm muito mais facilidade de se adaptar a novas realidades. Primeiro porque eles não estão presos em relação a uma localidade. Então quando você tem, por exemplo, um negócio diretamente afetado numa localidade e você tem um negócio local, você vai entrar numa situação de desconforto total, que pode implicar até o seu negócio parar. Também a gente precisa pensar que existem negócios que eles são potencializados de acordo com o que acontece diretamente na economia. Por exemplo, quando há situações de crise, quando há perda de empregos, as pessoas buscam outras alternativas para ganhar dinheiro através da internet. Isso foi o que aconteceu muito, por exemplo, durante a pandemia. A pergunta que você tem que responder é: quanto a sua empresa é impactada diretamente através de um problema político como esse que aconteceu em Brasília? Os cenários políticos eles vão continuar mudando.
Porque nós estamos num momento de transição. Focar num negócio onde ele não tem uma influência direta sobre a política é fundamental nesse caso. Uma situação que aconteceu como essa pode influenciar, por exemplo, um negócio de infoprodutos mais sobre a ótica da atenção das pessoas, uma vez que as pessoas estão atentas a outros fatores do que propriamente ao seu lançamento. Então, estrategicamente, você precisa entender como é que você pode utilizar, inclusive, a atenção das pessoas para esse tipo de assunto, para fazer com que as pessoas possam ter atenção ao seu infoproduto, como é o exemplo que eu acabei de dar. Alguns infoprodutos, por exemplo, as pessoas elas têm uma tendência a deixar mais de lado, ao invés de obter naquele momento, por conta da situação que está acontecendo à volta delas. Então elas podem, de uma forma psicológica, achar, por exemplo, que não se faz necessário comprar um produto de entretenimento naquele momento, porque a atenção delas está para o que está acontecendo à sua volta. Então esse fator aqui é um fator temporário. À medida que os dias vão se passando, as pessoas vão perdendo a atenção que estava acontecendo e elas começam a voltar a atenção a esse tipo de produto. Então, ou seja, talvez esse momento possa prejudicar um infoproduto, mas não significa que o infoproduto vai ser prejudicado durante todo esse mês pelo que aconteceu lá em Brasília. Então, para você que tem um negócio digital, como é que você pode proteger o seu negócio e ter resultados em 2023? Primeiro, você entender que crises sempre vão existir. Uma hora é uma crise política, outra hora é uma crise de saúde, outra hora é a crise da guerra, ou seja, sempre vão existir crises nacionais, internacionais, e de uma certa forma isso mexe com o psicológico das pessoas, mas não pode mexer com o seu psicológico como gestor, como gestora, e entender que sempre junto a crises existem oportunidades, tal qual aconteceu, como eu já citei, na pandemia, onde os negócios digitais cresceram absurdamente por conta de uma crise. Então é você conseguir enxergar a oportunidade mesmo diante de situações de crise. Segundo fator, é a sua capacidade de fazer a leitura de mercado. Hoje um gestor ele não pode olhar somente o que acontece no seu negócio, ficar preso no seu negócio sem enxergar o que está acontecendo no mercado. Então buscar orientação, como esse vídeo aqui, como outros materiais disponíveis que você tem, ajuda você a fazer uma leitura de mercado. Tem muita gente boa no mercado dando essa leitura para ajudar você a tomar decisões. Talvez em determinado momento você dá uma segurada um pouquinho, depois você acelera mais, mas é importante você fazer a leitura de mercado para você entender como que o mercado influencia diretamente os seus resultados. Terceiro aspecto, a sua capacidade de se adaptar em relação ao que está acontecendo. Então olha só, se você consegue fazer uma leitura de mercado e você consegue se adaptar rapidamente ao que está acontecendo, isso faz total diferença para os seus resultados. Então, se o seu caminho está indo para um lado e de repente deu algum problema, você precisa ter a capacidade de mudar de caminho. Isso vai fazer uma diferença nos resultados que vai ter em 2023. E por fim, a relação que você constrói com o mercado. Se você tem uma relação com uma audiência, por exemplo, dentro do seu negócio digital, se você tem uma relação, por exemplo, que é uma relação muito clara com a sua audiência, se você consegue conversar com a sua audiência, você consegue fazer a interpretação do que está acontecendo, você consegue se posicionar, você consegue formatar uma estratégia diante de qualquer cenário que surja, isso vai fazer uma grande diferença. Veja o caso dos grandes influenciadores. Eles sempre estão se adaptando à sua audiência. Em determinado momento, muitos deles estavam apoiando, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu. O que eles fizeram? Mudaram o discurso para falar que agora nós temos que torcer pelo Brasil. Ou seja, há um processo de adaptação da narrativa para que se mantenha a conexão com o público. A gente precisa entender como é que funciona o aspecto estratégico em relação a tudo isso. Por quê? Você precisa ter uma visão estratégica para que você possa fazer o seu negócio ter resultados em 2023. Na nossa parte aqui da Tactus, a nossa visão é 2023 vai ser um ano de muito desafio, por conta dos fatores que nós estamos vivenciando. Nem começou o ano e olha só o que nós já estamos enfrentando. Por outro lado, vai ser um ano de muitas oportunidades. O que vai determinar o nosso sucesso no final desse ano é quão capaz nós somos de vencer os desafios e de aproveitar as oportunidades. Da nossa parte, nós estamos aqui para ajudar você naquilo que for necessário. E eu quero ouvir a sua opinião em relação a esse conteúdo e também a todo esse cenário que está acontecendo aqui. Deixe sua opinião aqui embaixo, nós vamos comentar com você a respeito disso. Muito obrigado e até um próximo conteúdo.